Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal de casa. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Esta terça-feira, dia 22 de julho, aproveitando esse horário das 6 horas, né? A hora sagrada, como diz o irmão Bezerra, em que o sino tocam em louvor a Nossa Senhora. Nós vamos começar com a oração de Nossa Senhora da Cabeça. Eis-me aqui, prostrado aos vossos pés, ó Mãe do céu e Senhora nossa. Tocai o meu coração, a fim de que deteste sempre o pecado e ame a vida austera e cristã que exige dos vossos devotos. Tende piedade das minhas misérias espirituais e, ó Mãe terníssima, não vos esqueçais também das misérias que afligem o meu corpo e enche de amargura a minha vida terrena. Dai-me saúde e forças para vencer todas as dificuldades que me opõem o mundo. Não permitais que a minha pobre cabeça seja atormentada por males que me perturbem a tranquilidade da vida. Pelo merecimento do vosso divino Filho, Jesus Cristo, e pelo amor a que ele consagrais, alcançai-me a graça que agora vos peço. Então, cada irmão, cada irmã, pode fazer seus pedidos nesse momento à nossa Mãe Santíssima, à Nossa Senhora. Aí tendes, ó Mãe poderosa, a nossa humilde súplica. Se quiserdes, ela será atendida. Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. Por tudo, enfim, obrigado, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Boa noite a todos que estão chegando. A você que desejar, você pode separar sua água, você pode separar suas guias, você pode separar o seu terço, o seu óleo de mirra, o seu crucifixo, a sua imagem, a sua pedrinha, aquilo que você desejar energizar hoje. Deixa tudo separadinho aí. Seu óleo, sua água, sua guia, todos os seus elementos. Continuando o nosso estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, vai ser a primeira parte hoje, e depois nós faremos a leitura e as preces no dia de Maria Madalena. Tá bem? Continuando então sobre o estudo do Aconteceu na Casa Espírita. Tá gravando? Tá, obrigado. Na semana seguinte,
Quando o grupo fazia pequena confraternização, deixando-se vencer pela influência dos adversários, Soraya e Queiroz declaram-se um ao outro, decidindo, naquele momento, fugir para a verdadeira aventura, perdendo-se completamente no caminho, abandonando as tarefas espíritas, comprometendo-se muito espiritualmente. E, porque não foram nem um pouco cuidadosos nos comentários, certas criaturas descaridosas ouviram, e após a saída dos companheiros moralmente enfermos, a notícia se espalhou como um relâmpago destruidor. Durante dias, uma onda de fofoca e reclamações invadiu a casa espírita. Vários departamentos apresentavam problemas. A intolerância estagiava entre muitos dirigentes. Os amigos espirituais, entendendo que era o momento correto para agir, preparavam-se para interferir o quanto possível. Os departamentos doutrinários já desenvolviam falhas significativas. Atendimento fraterno e outras áreas estavam afetadas também. Muitos seguiam os cargos, disputas nos cargos pelo ego. Todos os dias reclamações apareciam. E o número de perturbações aumentava cada vez mais. Israel recebia dezenas de queixas acerca dos grupos e dos trabalhadores que estavam desequilibrados. E mergulhando em profundas reflexões sobre inspiração superior, deduziu ser preciso providências urgentes a fim de esclarecer os companheiros em jornada. Para isso, aplicaria um estudo exaltando no centro o que é uma casa espírita, os seus valores, seus objetivos e finalidades, além da pureza doutrinária, bem como as funções dos trabalhadores, relembrando os preceitos do homem de bem. Então a casa já estava passando por vários ataques, em vários setores, várias pessoas importantes dentro do voluntariado sendo afetadas, mediante as rachaduras que elas criavam e que elas cediam, né, para prejudicar o trabalho. O próximo capítulo aqui agora, ele fala sobre mensagens e críticas, que é o capítulo 9. No mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações era bastante intenso. As entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Tarefeiros espirituais dedicados envolveram de maneira doce e terna vários médiuns efetuando o sublime intercâmbio entre as duas realidades da vida. Centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Os médiuns captavam as informações espirituais, cada qual com suas capacidades mediúnicas, vestindo as ideias dos benfeitores com o próprio material mental, mantendo-se fiéis ao fundo das informações superiores. Todos os grupos receberam a visita fraterna das entidades amigas, estimulando-os e alertando delicadamente a respeito da necessidade de entenderem a casa espírita como verdadeiro templo, onde o trabalho, a tolerância e a fraternidade precisam ser colocados em evidência. À medida que as mensagens foram sendo recebidas, avaliadas com rigor e divulgadas, o ambiente do centro começava a mudar vagarosamente.
Contudo, Israel, que se empenhava na organização de valoroso estudo doutrinário, era envolvido pelos adversários do bem. Embora suas atividades dignas, respeitosas e fervorosas, os ideais espíritas lhe conferissem notável proteção espiritual, os adversários da bondade, com o objetivo de atormentá-lo e atrapalhar a organização da reunião de estudos, alertadores, envolveram os frequentadores em vigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma: Israel, não precisamos tanto de estudo. Você já está velho, seu método ultrapassado. Precisamos é de capacidades novas, porque não aposenta suas ideias antigas. Aí já é as trevas usando a cabeça do público, né, que estava ali. O público, no caso, é a equipe que ele estava fazendo os estudos. Ofereça oportunidade aos que estão chegando. Sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras repetitivas e deixe o cargo àqueles que apresentam maior competência. Durante todos esses anos você reinou nesta casa. Agora é melhor que descanse. O responsável pelas atividades doutrinárias sentiu o coração pulsar mais depressa, mas manteve-se firme, pedindo a Deus que o ajudasse a tolerar e esclarecer o quão importante é a continuidade dos estudos espíritas para a manutenção da casa e da causa. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra a sua própria vida, no que foram naturalmente impedidos pelos benfeitores. Certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os espíritos do Senhor convocaram importante assembleia, recrutando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa, incluindo as obras assistenciais, com o objetivo de apoiá-los. Reunidos os representantes dos trabalhos do Cristo, acompanhados dos tutores espirituais responsáveis pelas respectivas tarefas, o mentor cumprimentou-os desta maneira: queridos amigos e irmãos, neste momento delicado, é necessário que colocamos em guarda, que nos colocamos em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e precisam estar alerta nas tarefas edificantes. Primeiramente, continuou o mentor, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por dedicados idealistas, com o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas. Confiamos, contudo, na proteção espiritual que brota do mais alto, como chuva luminosa, inspirando e amparando todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor. Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos e irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Neste momento grave, prosseguiu o orientador iluminado, pelo qual passa a nossa casa, os adversários têm se valido das imperfeições humanas para semear a discórdia, implantar a competição entre os cooperadores invigilantes, mexer com a vaidade, irritar os corações, desestimulando as realizações cristãs. Desta forma, meus irmãos, somos todos responsáveis pelas continuidades do empreendimento redentor. E se dispomos de maiores esclarecimentos, temos o dever de testemunharmos mais. Assim, evitemos a qualquer custo desenvolvermos as fofocas destruidoras, a maledicência, as disputas, etc. Todos somos importantes e necessários nas funções que abraçamos. Lembremo-nos do Cristo. Aquele que quiser ser maior, seja o menor, e o servidor de tudo. Aproveitaremos este encontro de estudos, promovido pela diretoria da doutrina, sobre nossa inspiração,
para durante todo o trabalho envolvermos quanto pudermos os expositores, iluminando-lhes a consciência, esclarecendo suas ideias, ajudando-os na organização do pensamento, a fim de que as palavras orientadoras possam chegar aos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com discriminação e tolerância, o zelo pela doutrina espírita e a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores. Nesse momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias, no que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo tão atacados dessa forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não, esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é, de certa forma, compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado, rumo à própria perfeição. Eu faço um parênteses aqui, porque da mesma forma que as trevas desejam prejudicar, igual está ali, né, destruir a obra de Jesus no planeta, o mal também, ele quer destruir, prejudicar, separar as famílias, né? No último atendimento espiritual que nós tivemos aqui na casa, 15 dias atrás, nosso irmão espiritual, Juan Domingues, ele sugeriu, né, para muitas pessoas, a vela de 7 dias da Sagrada Família, oração da Sagrada Família. E ele sugeriu também que as pessoas pudessem ter nos seus lares, para proteger a casa, a família, os itens magnetizados. É o que os ciganos chamam muito de ponto de luz. Foco de luz, ponto de luz dentro de casa. Os itens magnetizados, aí entra o seu terço, o seu crucifixo, a sua imagem, aquilo que você coloca no seu altarzinho. Você pode utilizar elementos da natureza, sua pedra, sua plantinha. Sinta-se à vontade. E através desses itens magnetizados ali, é colocada uma vibração quando você faz a prece, e a manutenção disso é feita com a prece dentro do seu lar, porque essa energia, ela vai se renovando sempre. Ela não acaba. Ela é renovada através da prece. E através desses itens que podem ficar ali, uma cruz, de qualquer maneira, de qualquer estilo, pode ser um crucifixo de igreja, de madeira, de metal, não importa. Um terço, não importa se é um terço de metal, se é um terço de contas, se é um terço mais simples, né? Mas esses itens magnetizados, ou seja, com vibração, com energia, essa energia, ela está ali também para proteger o seu lar. Eu acredito que eu falei isso alguns dias atrás e foi pedido para reforçar isso novamente. Isso evita com que, caso alguém ou alguma energia estranha adentre do seu lar, ou alguém entre acompanhado de uma energia estranha, aquilo ali serve como um filtro. A gente tem as ferraduras, né, que ali criam um campo magnético já na porta da sua casa, para não deixar entrar nada que é negativo. Tem gente que prefere colocar as adagas, desculpa, falei errado aqui, as adagas, né? Enfim, todos esses itens, o que você quiser, o que você puder, é importante a gente ter. Você não é necessário ter tudo isso, não é necessário ter tudo no seu altar, você pode ter um lá no cantinho da sua cama, alguma coisa no seu altar, alguma coisa na sua bolsa, não importa.
mas que você faça preces para manter essa energia, essa vibração. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Até porque nós já estamos avançando rapidamente no processo que está decorrendo dos 42 meses, em que vai chegar lá na frente com os dias finais, que são os dias de escuridão, que está lá nas mensagens de Nossa Senhora de Fátima. O que eu quero dizer com isso? Essas energias do mal, eles vão aproveitar esse resto de tempo que eles têm para atacar ainda mais. Por isso que é importante a gente ter essa proteção. As pessoas não entenderam que é importante ter algo de fé. A Bíblia, né? Falamos já muito da Bíblia também. Mas não adianta deixar uma Bíblia lá só aberta, pegando poeira. Desculpa, mas a verdade é essa. Leia um trechinho, pelo menos, um parágrafozinho, antes de você deitar, ou quando você for sair de manhã. Passou ali perto da Bíblia, dá uma olhadinha, lê um pedacinho. São tudo elementos, são chamados de elementais, né? Que podem manter essa vibração, essa proteção dentro do seu lar. Daqui a pouco, gente, a gente não vai conseguir falar mais nada sobre isso. Por várias questões, por vários motivos. Então é importante a gente entender o quão isso vai ser importante dentro dos nossos lares para proteger. Para proteger. Continuando a leitura. No entanto, os observadores devem ser contidos e educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo e é uma pena que seja esquecido algumas vezes. E quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando-se seus representantes na Terra. Ou seja, quando você sai da sintonia do Evangelho do Cristo, você está mais para o lado das trevas do que para o lado da luz. Porém, aqueles que permanecem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão o auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Olha que isso aqui é importante, ó. Permitirão o auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem. Às vezes já aconteceu assim comigo assim, ó. Eu queria ajudar aquela pessoa lá da minha família. Essa pessoa mora numa outra casa. Mas como que você vai ajudar se aquela pessoa não quer? Como que você vai fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das terapias. Como que você vai usar uma radiestesia para você proteger uma casa ou limpar o campo energético de uma casa, de um ambiente, de uma loja, que na radiestesia é possível fazer isso, sendo que quem mora lá, ou quem é dono daquele local, não aceita ou não quer. E você sabe que a coisa lá está impregnada, né? Então, não é porque é radiestesia, não. Poderia ser um benzimento, qualquer outra coisa. Quando a pessoa que mora ali, que o responsável não quer ou não aceita, não importa o motivo, aquilo que você faz não vai acontecer. Porque as energias, elas são inteligentes, elas não vão infringir a lei, que é universal, que é o livre-arbítrio. Mas a situação lá está feia. Faz prece. O que você pode fazer é prece. Porque quem precisa, primeiro, não quer receber ajuda, ou não está aberto a receber ajuda, ou não te pediu ajuda. Eu sei que é difícil lidar com essas questões. É um cenário que a gente vai ver cada vez mais e mais por aí. Então, nessa hora,
Não deixa a sua vibração, a preocupação te dominar, tirar o seu raciocínio e faz prece, faz oração para aquela casa, para aquela família, para aquela empresa, para aquele lugar, não importa o que seja. E aqui fala, né? É necessário que permitirão o auxílio, porque senão não é que a luz não vai lá, é que a luz ela não entra naquele lugar em que não foi solicitada. No máximo que tem ali é o anjo da guarda da pessoa. Aí você pode fazer uma prece e pedir para o anjo da guarda dele, dela, proteger, ajudar, na prece. Agora, fazer qualquer outra coisa ligada à energia, a própria espiritualidade ajuda quando a pessoa permite. Até os espíritos são assim. Não é que eles viram as costas, mas eles vão até onde eles conseguem. Tá? Do mal, sempre se pode tirar o bem. O que se poderá extrair dessa situação são as provas para todos os estudantes do Espiritismo, na grande escola em que se converte o centro espírita. Por isso, meus amigos, perseveremos. Uma pleiade de entidades celestes garantirá nossa proteção, desde que pratiquemos as verdades reveladas por Jesus. Assim, valorizemos as boas atitudes, estudemos e vivamos sempre a mensagem evangélica, evitando com isso as infiltrações indesejadas. Sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Procuremos seguir confiantes, na certeza de que o Senhor nos abençoa. Ao final dessa preleção, Castro e Israel apresentaram-se para, mais uma vez, solicitar do benfeitor orientação para a continuidade dos trabalhos. Então a gente precisa entender, nesse ponto, né, de como que é importante o trabalho da luz. O mesmo que acontece numa casa espírita, acontece também com as famílias. Aquela história real, né, da gente não cair em provocações, a gente não entrar na frequência negativa. Claro, na hora que a cabeça está quente, na hora do descontrole, nós somos seres humanos, é difícil. Falar é uma coisa, a teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas é o exercício do equilíbrio, entender essas questões, que vai nos fortalecendo, que vai dando o mínimo de base para a gente lidar com essas situações. Tem situações que não são nossas, são de outras pessoas. Nem sempre a gente vai poder ou deveremos interferir, porque são das pessoas. Isso é para muita gente que está ouvindo aqui agora, tá? Cada um tem a sua cruz. Então, muitas das vezes a gente quer carregar a cruz do outro, sendo que a gente não está tendo conta, não está conseguindo dar conta da nossa. Primeiro a gente tem que estar bem, ou minimamente bem, para a gente ter condições de ajudar o outro. Sabendo que a qualquer momento o outro ele pode precisar de nós, que nós nos esforcemos mais diariamente para que a gente consiga então ter condições físicas, emocionais, energéticas, não importa qual seja, para a gente ajudar aos demais. Tudo aquilo que não for possível ou que não for aceito, a prece você pode fazer de coração tranquilo. Sabemos que a prece, a oração, seja ela qual for, ela feita com o coração, nossos amigos estão acompanhando. Então a ajuda ela vem. Então que a gente não fique preso, perdido em questões que às vezes, mas que a pessoa não quer, você fica tanto naquele negativismo, que você esquece que, não, mas peraí,
Eu posso fazer uma prece. Eu posso pôr o nome dela lá no livro de orações. E tá tudo certo. Isso não é infringir. É a mesma coisa que você mandar celebrar uma missa para alguém. Então, gente, quando a gente for dormir, ou quando a gente acordar, quando a gente participar de um grupo de estudos, uma palestra espírita, um evangelho no lar, que a gente possa dobrar os nossos joelhos, abaixar a nossa cabeça e pedir por aqueles que a gente sabe que estão passando dificuldades, ou que a gente percebe que alguma coisa não está indo bem. Não vamos esperar que as pessoas chegam e desabem. Às vezes uma prece ela pode evitar com que a pessoa venha desabar. O mal pode ser evitado através de orações, através de preces. Que a gente possa guardar esses ensinamentos tão simples, mas que as pessoas não levam mais a sério. As pessoas, muitas das vezes, elas querem coisas mirabolantes. As coisas de Deus são tão simples. São tão simples. Alguma contribuição? Alguma pergunta no chat? Ok. Na data de hoje, boa noite aos que chegaram agora há pouco. Deus abençoe. No dia de hoje, considerado também o dia de Maria Madalena. Aquela que parte da igreja a considera como santa, e aquela também que parte da igreja não a considera como santa. Estive até dando uma olhada uns tempos atrás. Algumas igrejas na Europa, principalmente na França, tem a imagem dela, tem as igrejas, igual tem a igreja Nossa Senhora de Fátima, né? Tem a igreja de Santa Maria Madalena. Inclusive, uma dessas tem o túmulo dela. E ali, esse ser é respeitado, né? É tratado como um santo, como os outros santos que todos nós conhecemos. E tem aquelas outras partes da igreja que a levam como a prostituta. Para quem teve a oportunidade de assistir o programa de hoje, Madrugada com Deus, da casa, especial Maria Madalena, tem a mensagem do irmão Bezerra de Menezes, em que ele traz a riqueza de detalhes da parte da convivência dela com Cristo e com Nossa Senhora. Uma mensagem gravada dentro da sala de concentração. Então, para quem não assistiu, é só dar uma olhada depois, o Madrugada de Deus, da data de hoje, tá? Tá salvo lá para todo mundo assistir. Como naquela época as mulheres não eram valorizadas, a perseguição era grande, principalmente daquelas que se separavam dos maridos, e ela criou um propósito de não se entregar a nenhum outro homem. E como ela foi procurada e ela não cedeu, começaram a denegrir a imagem dela. E ficou como, com todo respeito da palavra, mas a verdade, né, do que fizeram, a prostituta. A prostituta que Jesus converteu. E daí? Que bom que foi convertida. Mas de prostituta nada tinha. Nada tinha. Esse ser, esse espírito, essa consciência, hoje, que coordena todos os sábados a projeção astral, que trabalha na casa, né? Esmeralda é a reencarnação de Maria Madalena, assim como Santa Rita de Cássia também foi. Aí vocês começam a entender quando o outro grande brasileiro diz Santa Rita de Misericórdia.
Pois bem, para os espíritos nada muda. Eles não estão preocupados com títulos. Os de luz, não. E ela, Maria Madalena, que foi uma grande aliada também daqueles irmãos dos apóstolos, né? Fazendo a parte dela, mesmo eles não aceitando a famosa inveja, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo auxiliando eles, mostrando caminhos, lugares para que eles não fossem pegos. Assim como Sara fazia também, como por onde fugir, por onde passar. Então a gente entende por que agora esse espírito também está junto de uma falange do que nós chamamos de ciganos, né? E eles vêm como ciganos por causa do preconceito, todo o preconceito que eles tiveram, para mostrar para nós que eles não são o que nós aprendemos. Por isso que o Dom Ramires sempre fala, nós somos o que somos, eu sou o que sou. Trazer uma outra visão, trazer a verdade sobre esse povo, né? E no meio disso tudo, a gente não pode deixar de frisar que foi essa mulher que foi o primeiro olho na matéria a comprovar que não existe morte. Foi o primeiro olho na matéria que viu o Cristo após tudo que ele passou. Foi o primeiro olhar na matéria que viu e que ouviu a voz do Cristo após a sua ressurreição. Imagina como que os apóstolos ficaram, né? Depois de ver o homem pregado na madeira, todo machucado, aquele sofrimento todo, e morrer, aí chega a mulher lá que mal eles acreditavam nela, tinham ciúmes dela com o Cristo, mas ela era uma das poucas que conversava com Jesus, olhando nos olhos. E ela teve condições depois de relatar tudo, da vivência, das lembranças dela, do que ela ouviu dele, dos ensinamentos, onde foi criado o Evangelho de Maria Madalena, que é considerado um apócrifo, ou seja, está fora da Bíblia, que foi retirado. Ah, é que o apócrifo não é considerado pela igreja. Aí é a opinião da igreja. Vamos retirar porque ela não faz parte do clube. A verdade é essa. Tem muita coisa na história que a gente não conhece. Muita coisa. Vocês já perceberam que tem tão pouco diálogo de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, na Bíblia? Será que Nossa Senhora ficava o tempo todo de boca fechada? Será que Nossa Senhora não conversava, não fazia nada? Ficava quieta na dela? Bom, Maria Madalena é uma coisa. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Fecha a boca, Juliano. Existe uma consciência, um espírito, que ele se apresentou com o nome de Irmão Darúbio. Irmão Darúbio. E esse irmão Darúbio, ele teve a oportunidade de conhecer Maria Madalena. Inclusive, como foi o encontro dela com Jesus. O famoso encontro quando ela viu Cristo, né? Houve muita relutância por parte dos 12 apóstolos para que ela entrasse dentro do grupo. Caminhasse com eles, né? Vou ler um trechinho aqui para vocês. Na verdade, Jesus falava sempre
em 12 seguidores diretos e que eles iriam apaziguar as 12 tribos de Israel. Tal vocabulário era dito por Jesus aos seus apóstolos em várias partes e momentos em que estavam juntos. Quando Maria Madalena se acercou de Jesus, sorriu para ele, e Jesus também sorriu para ela. Jesus permitia a aproximação dela sempre que ela desejava fazê-lo. Ela tinha a oportunidade de até acariciar os cabelos de Jesus. O mestre igualmente tocando em seus cabelos, dizendo-lhe que o reino dos céus é feito de homens verdadeiros, que sabem o que representa a força do amor sobre a terra. O amor daqueles que imolam o seu corpo em favor de uma boa causa. O amor daquele que vem de penosas situações e de repente se torna humilde para reverenciar a Deus. Jesus bem sabia que Maria Madalena viera de um casamento e não dera certo. No consórcio entre os judeus, a mulher tinha o período de 10 anos para dar à luz. Após esse tempo, se não concebesse, tal esposa era descartada pelo marido. Maria vinha da região chamada Magdala. Por ser uma mulher estéril, não pôde herdar o nome do marido. Este a havia abandonado e correr atrás de outras situações. Decepcionada, Maria Madalena não achou outro alvitre de sobrevivência senão aquele de vender o próprio corpo. Era uma mulher muito vistosa, muito bela e desejada pelos homens. Repito, Maria Madalena se abriu num maravilhoso sorriso à frente de Jesus e recebeu dele um sorriso de compreensão e pureza. Mas Jesus sempre lhe reafirmou que não teria com ela nada mais do que aquela simpatia pura que manifestava perante toda e qualquer criatura. Ou seja, o Cristo tratava ela bem na frente de todo mundo, mas com o amor do Cristo, não era o amor carnal. Maria Madalena acabou por se ver, em certa ocasião, perseguida por um bando de judeus. Naquele momento, Jesus penetrou no meio daquele grupo, impedindo que ela incorresse na ira maior daqueles persecutores. Gratificada, depois disso, ela continuou a se aproximar de Jesus e a acompanhá-lo. Ouvia com a maior atenção tudo que o Cristo dizia. Aquela mulher se tornou notável em sua dedicação a Jesus. Realizava todos os desejos do Mestre. Se Jesus requisitava algum alimento, ela corria a buscar o que ele apetecia, inclusive a água para beber. Teve a oportunidade de lavar por várias vezes os pés de Jesus. Era, pois, o trabalho de uma pessoa que puramente amava a outra, ao que se dedicava com todo o empenho da alma. Isso chegava a provocar ciúme e inveja. Em face dessa aproximação fraterna, Maria foi a primeira a ver Jesus após a morte. No momento em que ela viu Jesus, a sua vida se transformou. Passou a ver tudo de uma forma diferente, inclusive na questão do desejo e do amor. Jesus lhe ensinava que o verdadeiro amor é aquele que vem do céu, aquele amor autêntico que ninguém pode roubar, aquele amor puro que só quer ver felizes as pessoas, o chamado amor ágape, né? Jesus pedia àquela mulher notável que orasse pelo marido que a repudiara e por todos os que a perseguiam por causa da sua beleza e da vida que levava. Assim foi que, com pureza de seu coração, Maria Madalena pôde realizar um grande trabalho. Esteve ao lado de Maria de Nazaré, assessorando-a, e na oportunidade em que esteve com a mãe de Jesus,
Ela indagou constrangida: como é que teu filho pôde perdoar-me se sou considerada uma prostituta? E, com meiguice, Maria de Nazaré respondeu: não fales assim. O meu filho veio para perdoar todas as almas da terra, para elevar todas as almas ao reino dos céus. Este é o trabalho do meu filho. Então, ele não vê o que as pessoas pensam de ti ou o que deixas de ser. Tais palavras de afeto, de amor e compreensão deram ainda mais força para que Maria Madalena se acercasse mais e mais de Jesus. Com a pureza do seu afeto, não se descuidava de auxiliar o Mestre. Era um foco de sincera amizade, ela sempre desejando que Jesus estivesse bem. Na crucificação, Maria Madalena gritava e gritava para que soltassem Jesus, sem manifestar medo algum e sem que ninguém ousasse barrá-la, como barravam aos homens. Nessa manifestação de extremo afeto, Maria Madalena agradava ao Mestre, na qualidade de discípula devotada. A gente não ouviu que somente um discípulo ficou lá na cruz? Junto de Nossa Senhora? E que todos os outros fugiram? E que Maria Madalena estava gritando para soltar ele? Ou seja, ela deu a cara a tapa. Ela sempre passava perfume na cabeça de Jesus, como se ele fosse um rei. Era a forma que manifestava o seu puro afeto de servidora fiel de Jesus. Muitos chegavam a confundir e, em pensamento, conspurçar a pureza daquela dedicação extrema de Maria Madalena ao seu mestre maior. As pessoas pensando outras coisas, né? No entanto, tudo era a bondade de Jesus, a mostrar a todos os seus apóstolos e seguidores que a pureza do legítimo amor sobrepuja toda a ideia do pecado ou impuros desejos. O Cristo deixava que isso acontecesse para mostrar aquilo como exemplo. Outras mulheres também seguiam Jesus, mas Maria Madalena se destacava dentre todas, porque a sua solicitude ímpar a colocava naquela extrema dedicação ao Mestre. Ela cuidava das vestes e dos demais pertences de Jesus. Foi todo este tão puro afeto que determinou aquela visão de Maria Madalena perto do túmulo de Jesus. A ação do Cristo, queimando o seu corpo com suas potentes energias, criara aquela situação. Ele haveria de se desfazer de todas aquelas energias para depois galgar as suas altas esferas. O magnetismo que ele tinha ali, que ela sentiu calor, de tanta energia que ele tinha. Se alguém o tocasse naquele momento, isso poderia determinar a sua desaparição. Estava impregnado daqueles fluidos, sendo espargidos à terra os seus restos mortais. Daí a sua advertência diante de Maria Madalena: não toques em mim, porque eu ainda não subi ao Pai. E quando ela viu ele, ela tentou tocar nele, abraçar ele, né? Ora, de que outra forma, senão esta, ora explícita, entenderíamos aquela expressão? Por que justificaria o não ser tocado, dizendo que ainda não subira ao Pai? Por ser tantas e tantas vezes afirmarem que ele estava no Pai e o Pai estava nele? Então, Jesus alertou Maria Madalena de que naquele momento não poderia ser tocado pelas razões ora relembradas, e ordenou-lhe que fosse anunciar aos seus apóstolos que estava vivo e iria ter com eles depois o que de fato fez. Emergiu também naquele ambiente de tumulto a figura de Ingrid, princesa da Pérsia, que se tornou muito amiga de Maria Madalena. As duas, admiradas com a figura e os ensinos de Jesus, tomaram por obrigação pregar o Mestre e sua boa nova por toda a parte em que pudessem estar. As duas acabaram por permanecer juntas na mesma gloriosa missão, dentro de um leprosário, cidade dos leprosos, né?
Maria Madalena não se cansava de pedir a Jesus que ele fosse até a casa dela. Mas Jesus jamais esteve pronto para isto. Porém, quando a encontrou dentro do leprosário, ela sentiu a aproximação do Mestre, porque ele já vivia mais fora do que dentro do corpo carnal. A lepra havia desfigurado uma parte do seu rosto, o seu olho. Vendo o Mestre, ela puxou o cabelo e cobriu aquela porção da face tão danificada e deixou à vista apenas a outra face. Jesus se lhe acercou, afastou meigamente aquele cabelo e disse: esta é a parte mais bela que restou de ti. Agora é o teu momento. Pegou-a no colo e libraram-se para o plano espiritual. Essa é uma pequena parte da vida de Maria Madalena. Um tributo de gratidão a uma mulher que foi maravilhosa. Antes de tudo, em sua alma iluminada pelo amor extraordinário de Jesus. É também um alerta àqueles que julgam estar sempre no erro, as pessoas que foram fruto do erro. Ou seja, nem todo mundo que está errado vai errar sempre, né? Sempre é possível você corrigir e se voltar para o bem. Perdoa as minhas lágrimas. Neste momento, Maria Madalena, essa grande irmã, está a acariciar os meus cabelos e o meu rosto, emocionada e tão agradecida por eu ter passado aqui. Algo daquela sua existência em que teve a felicidade de conhecer o Mestre da Luz. Trata-se de um espírito e de uma irmã querida, que está bem ao lado de Jesus, juntamente com Maria Santíssima e tantos outros espíritos luminosos. Eis então a grandeza dessa Maria, que era chamada de prostituta, dessa Maria que quiseram apedrejar por não ter podido dar à luz a um filho, porque não estava no seu corpo tal possibilidade. Todo o caminho por que ela passou também é o itinerário reluzente de um evangelho, um farol, a guiar tantas e tantas criaturas necessitadas. Eu falei aqui no início que todas essas mensagens vieram do espírito do Darúbio, né? Darúbio da Galileia. E Darúbio da Galileia foi uma das reencarnações anteriores à vinda do espírito do Padre Pio. Por que será que o Gilberto está vendo ele? Oração de São Padre Pio. Jesus, que nada me separe de ti, nem a vida, nem a morte. Seguindo-te em vida, ligado a ti com todo amor, seja-me concedido expirar contigo no Calvário, para subir contigo à glória eterna. Seguirei contigo nas tribulações e nas perseguições, para ser um dia digno de amar-te na revelada glória do céu, para cantar-te um hino de agradecimento por todo o teu sofrimento por mim. Jesus, que eu também enfrente, como tu, com serena paz e tranquilidade, todas as penas e trabalhos que possa encontrar nesta terra. Uno tudo a teus méritos, as tuas penas, as tuas expiações, as tuas lágrimas, a fim de que colabore comigo para a minha salvação e para fugir de todo o pecado, causa que te fez suar sangue e te reduziu à morte. Destrói em mim tudo que não seja do teu agrado. Com o fogo da tua santa caridade, escreve em meu coração todas as tuas dores. Aperta-me fortemente a ti, de forma tão estreita e tão suave, eu jamais te abandonareis nas tuas dores. Amém.
Para quem quiser conhecer mais, existe um livro que se chama Jesus e Madalena, do espírito de Darudo da Galileia, Padre Pio. Nós vamos pedir agora, na sequência dessas preces, que além das águas que estão sendo fluidificadas, que todos esses itens também, crucifixos, velas, terços, imagens, possam ser energizados. Seus altares, né? Você pode mentalizar o altar lá da tua casa, do teu quarto, enfim. Oração a Santa Maria Madalena. Você pode pedir pelo seu trabalho, pela sua empresa. Quem tiver com terço, guia, se tiver no pescoço, coloca a mão no coração. Se você não tiver com ela no pescoço, deixa na tua mão. O terço pode pôr na tua mão. É a vibração da fé que vai energizar. Santa Maria Madalena, o teu poderoso Deus, cujo Filho vos purificou do corpo e alma, e fostes chamada para ser testemunha da sua ressurreição. Misericordiosamente, vos foi concedida a graça de ser despurificada de todas as enfermidades físicas e morais. Fazei com que nós também, pobres pecadores, conheçamos o poder da vida infinita. Trazei até nós nesse momento as bênçãos, através dos Espíritos de Deus e do Espírito Santo, fluidificando essas águas, todos esses elementos que estamos mentalizando, segurando, do nosso uso de proteção aos nossos lares e famílias. E que traga também o restabelecimento da nossa saúde física, energética, emocional e espiritual. Trazei até nós, nossos lares e familiares, bênçãos do Espírito de Deus que vive e reina, o poder do Deus único e do seu Filho Jesus, o Cristo, agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, e que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gratidão a todos, gratidão à Mãe Santíssima pela oportunidade. Na próxima quinta-feira à noite, mais um Evangelho no Lar, com as Irmãs do Evangelho. E no próximo sábado, estão todos convidados também para receberem mais uma dose, né, a segunda dose desse ano do composto fluídico. A partir das 10 horas, em todas as unidades do TENS, né? As aplicações, elas são feitas em tempo real, assim que o irmão Bezerra começa a aplicar lá em São Paulo. Estaremos todos aqui nas vibrações das energias dos irmãos médicos espirituais, com a presença do nosso irmão também, o médium Júlio Jesus, que vem nos auxiliar em mais essa atividade. Não é um atendimento espiritual, não vai haver atendimento espiritual, até porque tudo que a gente precisa vai estar no algodão, né? Mas eu sei o porquê que ele está vindo.
Eu sou muito grato ao Dr. Schultz por essa oportunidade. Estamos nos preparando em Santa Catarina. Graças a Deus. Então, das 10 às 15 horas, aplicação aqui em São José. Todos estão convidados. Aqueles que não puderem, vale a sintonia, vale a vibração, né? Deixando tudo preparado, prepara a sua casa, o seu cantinho, o seu altar, o seu algodão, a sua água. Os Espíritos de Deus, a falange de Bezerra de Menezes, sempre fluidifica ali na oração das 18 horas. Mas se você puder ir a algum ponto de luz, vá. O pessoal que está em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, do Alto Vale, teremos aplicação em Blumenau. Teremos aplicação pela primeira vez lá no Meio Oeste, em Caçador, a nossa irmã Rosângela. Em Blumenau, com o nosso irmão Carmelindo, a nossa irmã Cirlei. Em Sombrio, né? As irmãs lá se preparando. A nossa irmã Ediete preparando mais uma vez lá o espaço dela, na casa dela, para ofertar a Sombrio. Em Criciúma, a nossa irmã Deise também, preparando lá para fazer a aplicação. Então, todos os lugares, as pessoas que se colocaram à disposição para estarem junto, né, com a falange do Dr. Bezerra de Menezes. E nós aqui em São José, todos sintonizados, fazendo a nossa parte. Um dia de muita luz, de muita bênção. Graças a Deus. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Uma boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus. Até breve.